No nosso último vídeo, nós vimos então como funcionam as áreas de análises e pendências aqui dentro de controle. E agora vamos para frente na área de planos. Aqui no menu, então, ao lado de controle, temos planos. Clicando aqui, nós chegamos nessa visualização. Aqui do lado esquerdo, nós temos o planejamento do mês atual, considerando a receita e as despesas fixas já inseridas em controle naquela área de planejamento financeiro. E vocês vão ver que lá todos aqueles limites orçamentários que já foram definidos em controle vêm para cá. Então aqui para moradia, por exemplo, tem energia, água, internet, aluguel, e vocês conseguem ver qual é o percentual da receita, né, a receita planejada que está comprometido com cada categoria de gasto fixo planejado. Como vocês podem ver, no nosso exemplo, a gente tem um total aqui de R$ 4.300, mais ou menos, que dá 77% da receita esperada dessa pessoa, desse usuário. E nós temos, portanto, um saldo de cerca de R$ 1.270 para que a pessoa possa se planejar para o futuro. Vocês podem ver também aqui, desse lado, que nós temos um gráfico com os próximos 12 meses, indicando, então, qual é a sobra mensal planejada mês a mês, bem como o gasto mensal planejado, que ele é o gasto fixo nesse caso aqui, né? E a receita. Como vocês podem ver aqui em outubro, existe uma diferença, né, de R$ 2.500 em relação aos demais meses. Por quê? Lá no nosso planejamento de receita adicional, a gente colocou R$ 2.500 como bônus, certo? Bônus salarial. Então, aquele bônus salarial que é previsto está sendo projetado aqui também. Outra coisa que é importante notar é que, se vocês forem assalariados, existe a possibilidade de inserir o 13º e o 14º também no meu planner financeiro, como projeções salariais. Para isso, basta vocês virem aqui em configurações de usuário. E aí existe essa pergunta se você é assalariado. Caso seja assalariado, basta colocar sim. E aí você pode indicar se recebe o 13º e o 14º, quais são os meses desses pagamentos e qual é o valor deles. Aqui, nesse exemplo, nós podemos falar que, ao recebimento do 13º e do 14º, existem pessoas que recebem 13º em 2 prestações. Então, nesse caso, você poderia marcar também essas 2 caixinhas aqui e colocar o mês de cada prestação aqui também, não tem problema. Então, eu vou falar que o mês do 13º é novembro e o mês do 14º é dezembro, sendo o salário de 4.500 em ambas ocasiões. Pronto, a moeda padrão nesse caso é real, mas você pode escolher também dólar, euro ou libras esterlinas. Você pode escolher isso aqui sem problema. E o estilo standard é o verde, mas existem os estilos também azul e rosa. Então, basta salvar. Pronto. Agora a gente vê também que aqueles valores, né, do 13º e do 14º já foram refletidos aqui também, onde a gente tem uma receita mensal planejada, considerando as entradas do 13º e do 14º. É importante perceber aqui que, até o momento, esse gasto mensal planejado aqui é constante para todos os meses. Por quê? Ele só está considerando aquele planejamento orçamentário realizado lá em controle, certo? Não há aqui gastos variáveis, por exemplo, como o IPVA ou IPTU, que acontecem durante alguns meses do ano, mas não todos os meses do ano. Ou então, por exemplo, uma viagem, ou mesmo uma meta que você tem. E para isso que serve essa área aqui de planos, metas e dívidas. Vamos começar agora, dando um exemplo de como que a gente pode fazer isso. Para isso, basta clicar aqui na engrenagem. Clicando nesse botão, vai abrir essa janela e a gente pode começar a colocar o nosso plano ou a nossa dívida, certo? Então, inicialmente, a gente tem que escolher a instituição financeira. Aqui no drop-down, você pode escolher a instituição que você já registrou ou você pode registrar uma nova sem problemas. Por exemplo, aqui no Mais, vai abrir aquela mesma janela que a gente viu lá no fluxo de caixa quando a gente adicionou o nosso banco XYZ aqui no caso. Existe a possibilidade também de adicionar partições. O que significa isso? Partições são compartimentos dentro do próprio banco, né, dentro da própria conta, onde você pode fazer metas ou onde você pode guardar. Existe, por exemplo, caixinhas, ou em outros bancos também tem como você separar o seu dinheiro da partição principal. Então, caso você tenha partições dentro de um mesmo banco, você pode adicionar aqui também sem problema algum. Nesse exemplo aqui, então, eu vou deixar somente a partição principal, porque o exemplo que eu vou dar agora é de um financiamento
E para um financiamento, quando o dinheiro entra na minha conta, ele já vai embora porque eu pago a parcela da minha dívida, certo? Então, vou fechar aqui, vou selecionar o banco. Aqui eu só tenho uma partição, como a gente acabou de ver. O nome do plano pode ser o financiamento. O mês e ano inicial. Bem, esse financiamento, vamos supor que a gente já começou a pagar desde o ano passado, desde janeiro de 2023. Mas eu não posso colocar aqui janeiro de 2023. Vocês vão ver que aparece esse símbolo aqui. A gente não pode colocar aqui um mês e ano iniciais anteriores à data atual. Como a gente está gravando esse vídeo em março de 2024, é necessário colocar aqui março de 2024. Vocês vão ver que não tem problema a gente colocar essa data de agora, sendo que a gente já começou a pagar. Por quê? A gente pode colocar essa diferença aqui em saldo inicial e valor gasto. Bem, agora eu devo preencher o mês e ano final ou o número de parcelas. No exemplo desse financiamento, digamos que ele dura 60 meses. Então, seriam 60 parcelas. Só que, se eu colocar aqui 60 parcelas, a gente vai ver que ele vai considerar 60 parcelas a partir de março de 2024. Né? Então, o fim seria só em fevereiro de 2029. Mas eu sei que eu comecei já esse financiamento em janeiro de 2023 e que, na verdade, ele vai finalizar em dezembro de 2027. Então, são 60 parcelas e aqui ele me mostra somente 46 porque eu já paguei 14 parcelas. Então, nesse exemplo, desde janeiro de 2023, 14 parcelas já foram pagas. Aqui também tem a possibilidade de você considerar o 13º e o 14º. E o que significa isso? Num caso de financiamento, não faz diferença, porque no mês que você recebe seu 13º ou seu 14º, você paga a mesma parcela. Você paga aquela parcela que já estava prevista. Agora, se você tivesse alguma outra meta, como por exemplo, fazer uma reserva de emergência, você poderia colocar aqui para considerar o 13º e o 14º. E aí, vocês veem que aumenta o número de parcelas. Por quê? Nos meses em que você recebe 13º e o 14º, o planner consideraria que você poderia guardar 2 parcelas, entendeu? Para aquele mês, porque você tem um salário maior, proporcionalmente maior. Mas a gente vai tirar isso aqui agora, porque não vem ao caso. Agora a gente pode colocar aqui o valor, ou o valor total, ou o valor da parcela desse financiamento. Supondo que esse financiamento é pela tabela Price, ou seja, ele tem um valor fixo, certo? A gente coloca aqui valor fixo e o valor da parcela de R$600. Nesse caso, a gente vê que já é calculado o valor total do meu financiamento aqui, R$27.600. Esse valor somente considera o número de parcelas que ainda faltam ser pagas, 46, vezes o valor da parcela, então 600. Eu sei que o valor do meu financiamento total é maior do que isso porque eu já paguei 14 prestações de R$600, totalizando em R$8.400. Esses R$8.400 eu posso colocar aqui no saldo inicial, 8.400, e aí eu vou ver que o valor total foi para 36 mil. E esse, de fato, é o valor do meu financiamento. E o valor gasto, porque esse dinheiro não está na minha conta bancária. Esse dinheiro já foi utilizado para pagar o financiamento. Então, eu coloco aqui também R$8.400. Um detalhe aqui é que a gente colocou valor fixo porque a gente está considerando que esse financiamento é constante ao longo dos meses. Por exemplo, se você tiver um financiamento pela tabela SAC ou algum outro financiamento cujas parcelas não são iguais todos os meses, você pode colocar aqui, tirar o valor fixo e ao invés de colocar o valor da parcela, você coloca o valor total do seu financiamento. Então, R$36 mil, que é o que a gente sabe. Ele vai mostrar aqui o valor da parcela como se fosse parcela fixa, mas a gente vai ver lá na frente, na linha do tempo dos planos, que é possível modificar o valor da parcela sem problema algum, considerando que o valor total é constante. Nesse exemplo, vamos manter valor fixo. Por fim, você pode associar esse plano a uma categoria de gasto fixo que você já definiu lá em controle. Então, se você clicar aqui, abre a possibilidade de você adicionar uma categoria e uma subcategoria a esse plano. No caso de um financiamento, a gente não associa a nenhuma categoria de gasto fixo porque financiamento não é um gasto fixo. No entanto, se você tiver, por exemplo, lançando aqui o IPVA, você poderia associar o IPVA à categoria transporte, por exemplo, né? Se você tiver uma subcategoria IPVA dentro da sua categoria transporte. Isso é porque a gente sabe que o IPVA não é pago todos os meses do ano, mas ele é pago todos os anos. Então, de modo que você possa ter um controle maior dos seus gastos relacionados a transporte, por exemplo, você poderia cadastrar o seu IPVA aqui
e selecionar uma categoria pré-definida para isso. Nesse caso, não vamos associar nenhuma categoria de gasto. Salvar. Ao adicionar o plano, a gente vê que ele já fica aqui em planos cadastrados e, ao mesmo tempo, ele é mostrado nessa janela aqui de planos, metas e dívidas com todos os detalhes que a gente inseriu nele. Também é importante notar que agora existem algumas mudanças aqui. Por exemplo, no planejamento do mês atual, agora são considerados os R$600 dos planos, né? Então a gente vê aqui R$600, que antes não tinha nada, e o meu saldo mensal diminuiu para 665. Antes era 1.265. E também nós vemos aqui que no gráfico houve uma mudança, então, de todos os meses na sobra mensal planejada, porque agora já é considerado o plano que a gente fez. Então, continuando aqui a explicação, vamos adicionar mais um plano, só para a gente ver como é que funciona quando a gente tem, então, ao invés de um pagamento, né, de uma dívida, a gente quer reservar algum valor. Então, no caso, eu poderia adicionar uma corretora aqui, por exemplo. Eu vou fechar. E vou selecionar a minha instituição financeira, no caso vai ser uma corretora, porque eu quero pegar esse valor e investir. Eu vou fazer agora a minha reserva de emergência. Eu vou começar essa reserva de emergência de fato agora, né, em março de 2024. E eu gostaria de fazer essa reserva até o final de 2025, então 12 de 2025. Que serão 22 parcelas. E o valor total para a minha reserva de emergência, eu vou colocar aqui R$25 mil. Ele me dá essa projeção de parcela fixa de R$ 1.136,36. Eu já sei que nem todos os meses eu terei esse valor, né? Como a gente vê, agora a sobra mensal para os meses de março até outubro, por exemplo, até setembro aqui, a gente vê que a sobra mensal planejada de março até setembro é de R$ 665. Então esse valor vai ter que ser alocado em outros meses também. A gente vê que em outubro, novembro e dezembro existe uma sobra maior. Então, eu não vou colocar aqui valor fixo, eu vou deixar em aberto, né? Saldo inicial é 0 e o valor gasto 0 também. Como também não é nenhum gasto fixo, eu não vou associar nenhuma categoria de gasto e vou salvar. Ao salvar, vocês conseguem ver aqui, deixa eu fechar, o planner ele alocou a maior parte da minha reserva de emergência para os meses em que eu tinha mais dinheiro sobressalente, certo? E que agora todos os meus meses possuem a mesma sobra mensal planejada. Então, o planner procura equilibrar as minhas despesas e as minhas receitas durante todos os meses, como vocês veem aqui. Isso ocorre somente quando eu deixo aquela opção de valor fixo desativada. Então, vocês podem ver aqui que nós temos a reserva de emergência e o financiamento, os nossos dois planos, já aqui contabilizados. E como vocês podem ver, tem essa parcela média aqui de R$ 1.136, mas essa parcela não necessariamente é aquilo que a gente deve investir, né, todos os meses. Isso a gente vai ver lá na linha do tempo do planos. Então vamos lá para a linha do tempo planos para a gente ver como que ficou a distribuição das parcelas do meu plano reserva de emergência. Para ir lá, basta clicar nesse botão aqui, é o quarto botão. Aqui nós vemos, então, o resumo, né, dos nossos planos, o valor restante teórico, considerando o mês atual, e também os meses seguintes. A gente vê quais são as parcelas dos meses seguintes. Aqui, na reserva de emergência, a gente vê que de março até setembro, a parcela é de R$ 204,55. Em outubro é de R$ 2.704, porque havia um valor extra previsto para outubro. Da mesma forma, em novembro e em dezembro, as parcelas são maiores. E aí a gente pode ir até lá no fim, que é onde a gente finaliza a reserva de emergência, que é dezembro de 2025 aqui. Nós vemos como está sendo alocado. E o financiamento que a gente criou lá também, a gente pode ver que a parcela é a mesma até dezembro de 2027. E ele me mostra aqui em cima a sobra mensal de cada um dos meus meses, considerando que a minha receita e as minhas despesas continuarão as mesmas até lá. Então vamos voltar aqui. Como a gente disse, no caso de você ter um financiamento pela tabela saque ou um financiamento onde as suas parcelas não são iguais todos os meses, você pode editar todas as parcelas aqui nesse botãozinho editar. Quando você clica aqui, você vê então que abrem esse valor restante tempo real e a diferença. Então, se eu colocasse, por exemplo, que em abril a minha parcela é de R$ 550, ele vai me mostrar que está faltando R$ 50 para eu realmente chegar ao valor de R$ 27.600. Então, eu teria que colocar aqui
por exemplo, 650. E aí tá certinho. A minha parcela de abril e a minha parcela de maio são diferentes, mas juntas com o restante das parcelas, eu chego ao valor total que deve ser pago, certo? Nesse caso aqui foi um exemplo somente. A gente sabe que na tabela saque a mudança é gradativa aqui até o final, então não seria dessa forma que funcionaria. Mas vocês podem brincar aqui com o valor das suas parcelas. Eu vou voltar para R$600 aqui. E da mesma forma, eu poderia colocar, por exemplo, em novembro, uma outra parcela, ou em dezembro, um outro valor de parcela, contanto que no total, aqui, eu chegasse a R$25.000. Então, basta salvar. Pronto, as suas novas parcelas estão aqui, da forma como você quiser. Agora vamos voltar lá para a área de planos e vamos ver os outros botões que nós temos. Do lado direito, nós vamos ver esses 3 botões. O primeiro deles é para a gente classificar os planos. Então, você pode classificar pelo nome do plano ou pelo valor total, certo? Se eu clicar aqui o nome do plano e salvar, ele vai colocar aqui, então, o financiamento antes de reserva, porque F vem antes de R. Existe a possibilidade de você colocar o mês-ano de início ou mês-ano final e assim por diante. O default no meu planner financeiro é esse aqui, onde ele considera o mês de ano de início e o mês de ano final. Então, vou salvar. Vocês veem que ambos começam no mesmo mês e ano, mas a reserva de emergência termina em dezembro de 2025, que é antes de dezembro de 2027. Então, ele fica organizado dessa forma. Você pode escolher a organização que você preferir. Os outros 2 botões aqui do lado direito são referentes aos filtros. O que significa isso? Quando existe um plano que já está finalizado, né, você já quitou todas as parcelas, já fez tudo o que deveria fazer para o plano, vocês vão ver que ele fica cinza. Ele vai ter uma linha cinza aqui. Se você não quiser mais ver esse plano nessa sua visão, nessa sua lista de planos, metas e dívidas, basta clicar aqui que ele vai ocultar aquela linha dessa sua tabela. Como nós não temos nenhum plano finalizado, não acontece nada aqui. Caso você queira voltar a ver aquele seu plano, basta clicar aqui em limpar filtros. Agora, voltando para o lado esquerdo, nós temos outros 2 botões que ainda não mencionamos. Esse segundo botão aqui serve para você dar baixa no seu plano. Então, vamos lá? Vocês vão ver que a gente chega nessa janela. Aqui, do lado esquerdo, nós vemos essa tabela que nos mostra, então, o banco e a partição e também o valor que deve ser tanto enviado para aquela instituição financeira ou quitado, por exemplo, no mês atual. Já do lado direito, nós temos uma tabela que nos mostra o montante acumulado. O montante acumulado, tanto na instituição financeira quanto na partição, mas aqui nós também temos o detalhamento do plano. No caso, nós temos somente 2 planos, o financiamento e a reserva de emergência. No financiamento, nós não vamos ter nenhum valor acumulado. Por quê? Esse valor que a gente guarda, a gente paga ao mesmo tempo, certo? Então, sai da nossa conta. Já na reserva de emergência, o valor que a gente quita mensalmente vai permanecer conosco, certo? Então, a gente vai, por exemplo, investir. Então, a gente vai começar a ver um valor acumulado aqui. Agora nós estamos no mês de março, vamos supor que eu já recebi o meu salário e eu quero registrar no planner que eu já quitei os meus planos. Para isso, a gente vem aqui nesse porquinho, clica aqui e vai abrir essa janela. Como vocês podem ver, tem os planos aqui, tanto o financiamento quanto a reserva de emergência. E ele me mostra aqui a parcela no mês. O mês atual é o março de 2024, a parcela do financiamento R$ 600. Então eu posso clicar 2 vezes. Quando eu clico 2 vezes, a parcela do mês vem para cá como valor a guardar. A gente já vê os R$ 600 aqui. Como eu pago esse valor, eu não estou guardando, eu seleciono que o valor foi gasto. E o mesmo valor de R$ 600 foram gastos, né? Foram utilizados para pagar aquela minha parcela do financiamento. Como eu paguei essa parcela em dia, eu não tenho nenhum desconto ou nenhuma multa. Se eu tivesse, por exemplo, uma multa, eu poderia selecionar aqui e eu poderia colocar aqui o valor com a multa. Por exemplo, R$ 612. Não vem ao caso, são só R$ 600. E eu vou colocar salvar. Pronto. O meu planner financeiro, ele já entendeu que o financiamento desse mês já foi pago. Então, a parcela a ser paga no mês foi para 0, né? Já quitamos esse plano. Agora, a reserva de emergência, eu clico aqui 2 vezes e eu tenho esse valor a guardar, certo? De R$ 204,55. De fato, aqui é o valor que eu estou guardando, que eu estou investindo em algum lugar. Então, eu não vou marcar que esse valor foi gasto. Ele realmente vai permanecer comigo.
Então, vou colocar aqui salvar. Quando a gente salva, então, agora todas as parcelas do mês estão zeradas, significa que a gente já deu baixa nos 2 planos. Vou sair aqui e a gente vai ver que o montante acumulado agora modificou para a minha reserva de emergência. Antes eu não tinha nada e agora eu tenho R$ 204,55. À medida que vocês forem dando baixa nos planos de vocês, esse montante também vai aumentando ou diminuindo caso você retire um dinheiro já guardado previamente. Vamos voltar então para a área de planos, aqui na setinha, e ficou faltando a gente ver somente um botão, que é esse aqui, o terceiro deles. Ele serve para retirar dinheiro. Agora a gente vê que nós temos R$ 204,55 desse plano aqui, reserva de emergência. Caso eu tenha que retirar um dinheiro esse mês, ou vamos supor, mês que vem, eu percebo, não vou conseguir pagar todas as minhas contas, preciso retirar um dinheiro do meu plano, mas eu quero repor aquele dinheiro mais para frente. Então, você pode retirar aqui, eu posso colocar R$ 100 retirados. E aqui embaixo, você pode colocar um motivo pelo qual você está retirando aquele dinheiro do seu plano. Então, eu vou colocar aqui imprevisto. Retirar. Sair. Então, olha, agora na reserva de emergência, a gente vai ver que o valor já arrecadado, que antes eram R$ 204,55, agora são R$ 104,55, né? Esse é o nosso saldo em conta. E o planner mostra que foram retirados R$ 100 devido a um imprevisto no dia 1º de março de 2024. E se a gente voltar lá onde a gente dá baixa nos nossos planos, a gente vai ver que vai voltar aqui no meu porquinho, na reserva de emergência, R$ 100 que eu ainda tenho que quitar este mês. Ou seja, se eu retirar dinheiro lá onde a gente mostrou anteriormente, o planner ele vai mostrar que aquele valor está faltando ser reposto no nosso plano. E aí pode surgir a dúvida de por que a gente retira dinheiro, lá naquela outra área e não aqui considerando o valor gasto, deixando aqui 0 e colocando aqui valor gasto de R$ 100. Isso é devido ao fato de que se você colocar aqui valor gasto, o planner ele considera que você só está cumprindo uma meta. Ou seja, você juntou certo dinheiro e agora você está gastando aquele valor que você juntou previamente. Então, você não precisa repor. Por exemplo, se você tiver feito um plano para juntar dinheiro para uma viagem, e aí, ao final desse plano, você já tem o seu dinheiro da viagem, você pode gastar aqui, você pode indicar que você gastou esse valor por aqui, entendeu? E aí o planner, ele não vai falar para você que você precisa repor esse dinheiro. Agora, a gente vai ver que tudo que a gente dá baixa ou quita, ou mesmo o dinheiro que a gente retira lá na área de planos, vai para o nosso fluxo de caixa também. Então, se nós formos no fluxo de caixa, nós veremos que tudo isso aqui foi lançado lá automaticamente. Então, vamos lá em controle, fluxo de caixa, e vamos procurar o mês de março. Data de efetivação aqui, mês de março, 2024, março, ok. Então, aqui, março de 2024, nós temos o planos valor guardado para o financiamento R$ 600, e ao mesmo tempo ele foi gasto, então foi quitado, a gente coloca aqui que vocês separaram o valor para aquela parcela, e ao mesmo tempo gastaram aquilo, por isso são 2 lançamentos. E aqui temos o valor guardado para a reserva de emergência de R$ 204,55 e o valor retirado, que a gente retirou aqui, R$ 100. Todos aqui estão marcados como concluído e a data de efetivação é 1º de março, que é o dia em que estamos fazendo esse vídeo. Então, é o dia que a gente deu a baixa nesses planos. Então, se a gente voltar para controle, a gente vai ver que no mês atual já estão contabilizados os valores guardados para esse mês, então são R$ 804,55 e também o valor retirado de R$ 100. Por isso que a gente ainda tem um restante a quitar de R$ 100 para esse mês. Se a gente não quitar esse valor de R$ 100 esse mês, ele vai ser lançado para o mês seguinte, adicionalmente ao que já está para ser quitado em abril de 2024. Esse saldo aqui de R$ 704,55 é referente, então, ao que já foi realizado neste mês. Então, voltando para planos, nós vemos que está finalizada essa área, com todas as funcionalidades. E se vocês tiverem quaisquer dúvidas, podem escrever aí na seção de comentários do vídeo. Até a próxima!